Eu trouxe até um lenço para isso. Pode começar. Olá, bom dia para você que acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Povo Online. A gente dá prosseguimento à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A gente começou com o Heitor Ferrer, deputado estadual, deu prosseguimento à nossa série de entrevistas com o deputado federal Capitão Wagner e hoje a gente recebe o também deputado federal Célio Studart, ele que começou sua estrada na política pela Câmara Municipal de Fortaleza, foi o vereador mais votado e nas eleições do ano passado foi o segundo candidato mais votado aqui no estado do Ceará, atrás do deputado federal Capitão Wagner. Célio, deputado, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria começar falando um pouquinho do PV, dessa sua pré-candidatura. Qual vai ser o perfil da sua campanha, da sua pré-candidatura? O senhor, agora há pouco, a Luiz Viana falou numa terceira via. Como é os observadores acreditam que vai ser uma eleição acirrada. Há espaço para essa terceira via na avaliação do senhor? E que terceira via seria essa? Eu queria que o senhor detalhasse. Obrigado, Carlos. Cumprimento a todos que nos escutam aí, que nos assistem, né, e todos do Sistema Povo pelo convite. É importante mencionar que nós vivemos um momento no Brasil onde há um espaço muito grande para a terceira via. A sociedade está extremamente já incomodada com essa dicotomia do bom, do mal, de só direita ou esquerda, e ela quer pessoas comprometidas com ideias que sejam tratadas de forma coerente. Então, a terceira via é uma aposta, é um momento onde você aponta, bom, a cidade caminhou nesses acertos, mas também teve esses erros. O que é que nós podemos fazer para aprimorar? Ou seja, não é terra arrasada, no sentido de dizer tudo está ruim, tudo está mal feito, o que seria uma inverdade com a cidade, o que seria uma inverdade com a última gestão de Fortaleza. Mas sim de poder propor, olha, nós acertamos nesses pontos, nós acertamos em algumas obras, nós acertamos em algumas reestruturações, nós acertamos em repensar a mobilidade da malha cicloviária, mas nós esquecemos outras questões. Esquecemos a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência, esquecemos também de cuidar melhor do nosso verde, da questão ambiental da cidade. Então, a terceira via ela deve apontar, esquecemos na hora de fazer uma obra X ou uma obra Y, de pensar o impacto socioambiental para aquela população. Esquecemos que também uma malha cicloviária pode ser muito ampla, como nós temos aí 270 quilômetros de malha cicloviária em Fortaleza, mas também deve ser segura, também deve ser pensada a segurança do ciclista, a segurança do pedestre. Não adianta só bater o recorde na extensão, precisa bater o recorde também na qualidade. Uma eventual gestão do Célio Studart seria uma gestão de centro-esquerda, de centro? O senhor falou que não é afeito aos extremos. Como é que o senhor enquadraria essa gestão aí no espectro político, ideológico, enfim? Acredito que uma gestão técnica, né? Então, se alguém quiser chamar isso de centro, não tem um problema algum com o centro. O centro é justamente o equilíbrio, é a ponderação, é você buscar fazer algo pela cidade, e é isso que nós fazemos também no nosso mandato legislativo, fazer algo pelo país, fazer algo pelo Estado, não cogitando ou não pensando se isso vai incomodar a pessoa A ou B por uma questão ideológica, mas perguntando e nos questionando se isso é importante para a população, se isso traz uma novidade, se isso traz um ineditismo favorável a um bom convívio social. Essa deve ser a preocupação de um político, não criar uma guerra com A ou com B, mas saber construir pontes. E acredito que dentro dessas pré-candidaturas o nosso nome é o, de fato, que consegue construir pontes. Não tem problema em conversar com a atual gestão, como não tem um problema em conversar com aqueles que se opõem com a atual gestão. Pelo contrário, acho que todos têm algo a oferecer e nós sabemos unir isso daí. Deputado, o senhor deu a senha do que pensa a respeito dessa área, mas eu queria me aprofundar um pouco sobre ela por razões óbvias. O Partido Verde, como o próprio nome indica, é um partido que impunha a bandeira do ambientalismo, das causas ambientais, e o senhor também tem esse perfil. Qual é a avaliação que o senhor faz da gestão do prefeito Roberto Cláudio na área ambiental? Bom,
A área ambiental é uma área muito grande, então nós podemos dizer que a partir do momento que você melhora a mobilidade urbana, você tem um impacto ambiental e você também pode falar em sustentabilidade. Eu acredito que em muitos pontos foi acertada a sustentabilidade de algumas obras, pensou a questão do verde, outras não. A questão da beira-mar, nós vimos aí graves críticas à postura, à falta de um planejamento para a fauna marinha, nós tivemos aí também uma grande perda de área verde na cidade de Fortaleza e um plano de arborização muito bem feito, interessante, mas que não supre necessariamente o ideal para a área verde. Então, acredito que essa área, na gestão Roberto Cláudio, é um dos calcanhares de Aquiles que a gestão tem. Embora tenha pontos muito positivos, na área de sustentabilidade, na área verde, poderia ser melhor. Entendi. E aí, o que o senhor faria para... O senhor falou que poderia ser melhor, né? Melhor como? O que o prefeito Célio Sturnes faria para corrigir, aperfeiçoar ou mesmo mudar completamente o que está sendo feito nesse tópico da sustentabilidade? Bom, nós temos que reconhecer que Fortaleza é uma cidade extremamente desigual, uma das capitais mais desiguais do Brasil. Nós temos a entrada aí por dia de mais de 400 veículos automotores, ou seja, cada dia em Fortaleza, mais de 400 carros aí fazem uma poluição maior à nossa cidade. Enfim, nós temos que lidar com um crescimento desenfreado que a cidade está tendo. E reconhecendo essa desigualdade e reconhecendo também esse crescimento da cidade, nós temos que pensar qual é o lazer maior da periferia, são as praças. Então, algumas praças foram reestruturadas, mas foi reestruturado pensando no convívio, pensando no verde. Reestruturar é colocar um equipamento esportivo, colocar ali 3 ou 4 equipamentos de exercício físico, ou é também fazer replantios, é também pensar áreas verdes, é pensar partes ecológicas. Onde é que em Fortaleza, além do Parque do Cocó e além da praia, o cidadão tem acesso à natureza, acesso ao verde, acesso a um convívio social. Então, meio ambiente não é só a questão, obviamente, de defender o verde ou de ser contra algum desmatamento. É a questão de pensar como é o convívio da sociedade com essa parte pública, com essa parte urbana, que hoje é pouco existente. Ou seja, o cidadão fortalezense, não só por causa da insegurança, também por causa da insegurança, pouco sai de casa e quando sai, que é para ir trabalhar e voltar, sai com medo e volta com medo. Então, pensar, reestruturar o convívio da sociedade é pensar o meio ambiente. Eu acho que esse seria o nosso maior ponto de contribuição para a cidade, sem demérito à evolução que a cidade tem tido na sua questão estrutural, que é também um ponto muito forte do que nós vivemos hoje em Fortaleza. Deputado, quem observa a cena política local, sobretudo na capital, projeta projeta que o processo eleitoral será de muito acirramento, será uma campanha muito disputada, diferente do que foi, por exemplo, a campanha para governador no ano passado, com Camilo Santana com uma larga vantagem em cima do então candidato tucano, General Teófilo. O senhor também projeta esse acirramento? Acha que vai ser uma campanha difícil, de um debate acalorado, intenso? Como é que o senhor está olhando esse processo eleitoral? Eu espero que seja. Eu espero que seja. Não sei se será, mas espero que seja, porque o debate acalorado, respeitoso, obviamente, ele instiga um choque de realidade na população. Então, como eu disse, nós temos pontos positivos da atual gestão. O prefeito Roberto Cláudio, ele sai bem avaliado de uma segunda gestão. Isso é algo que não é tão comum. Então, nós temos que pensar o que é que a população de Fortaleza não está vendo que pode melhorar e o que é que deve continuar. Então, esse choque de realidade que o cidadão precisa ter, ou seja, não passar por uma campanha eleitoral como passou na de 2018, uma campanha amorfa, uma campanha sem vida, onde de fato o governador Camilo Santana já entrou vitorioso na campanha eleitoral. Isso é péssimo para a democracia, sem nenhum demérito a ele, é um mérito da construção política que ele fez. É um mérito da construção política que ele fez. E eu espero que Fortaleza não viva isso. Eu espero que Fortaleza tenha uma gama de pensamentos diferentes, porque o pensamento de um pré-candidato vai instigando a preocupação de outro a também melhorar o seu plano de gestão, a também poder falar de temas. Uma causa muito importante sobre isso é a questão da causa animal. A causa animal não era debatida em Fortaleza 10 anos atrás.
depois que nós fomos eleitos vereador em Fortaleza, nós temos Coordenadoria Municipal de Proteção Animal, nós temos Coordenadoria Estadual de Proteção Animal, nós vamos ter, já foi assinada a ordem de serviço de uma clínica veterinária pública, nós temos o Vetmóvel, vai ter outro Vetmóvel, enquanto deputado federal estou enviando mais 2 Vetmóveis para Fortaleza, estamos enviando 2 milhões de recursos para serem utilizados na saúde pública, incluindo também a questão animal, ou seja, então um tema que não existia antes, que não era pauta, hoje é alardeado até por prefeituras no interior, que não usaram fogos de artifício, esse tipo de questão. Então, da onde nasce isso? Nasce da população, mas nasce também de algum político, algum pré-candidato ou candidato que coloca aquela pauta como algo interessante. Então, o que um dia era chacota, hoje é política pública. O senhor, no caso, que reivindica para si esse pioneirismo, por assim dizer, que foi o primeiro a pautar essa questão da causa animal. No campo político, sim. No campo das ideias, claro que não. Só existiu no campo político porque já havia inúmeros protetores, inúmeros simpatizantes, ativistas dessa causa. Mas no campo político, quando eu fui eleito vereador, era chacota, riam disso. Hoje eu fiz um levantamento da Câmara, mais da metade da Câmara já fez alguma proposta envolvendo a causa animal. Ou seja, então alguém mudou de ideia, e quem mudou de ideia não fui eu, só fortaleceram a minha. Entendi. E nesse contexto de possível acirramento, como é que o senhor analisa a sua candidatura que tem um perfil de moderação? Ela se fortalece nesse contexto de possível acirramento que a gente está projetando ou não? Eu acho que se fortalece, eu acho que Fortaleza hoje, o perfil de político que Fortaleza deseja é esse, é técnico, é um perfil de moderação que realmente possa construir quadros, não por indicações partidárias, esse parece um discurso batido, mas é um discurso que o brasileiro vem aprovando, é um discurso que o brasileiro vem enxergando, um discurso de redução de gastos, um discurso de enxugamento de máquina, mas não só isso por fazer, isso feito de forma equilibrada, de forma realmente entendendo a consequência de cada estrutura da prefeitura. Nós tínhamos 7 regionais, agora vamos ter 12. Então isso daí pode ser positivo em um determinado ponto, também pode ser negativo em outros. O que é que deve ser feito para amenizar os negativos e auxiliar e ampliar os positivos? É isso que Fortaleza espera, e não crítica, xingamento, ou posição por oposição, enfim. Então, acredito que nós podemos agregar a diversidade de pensamento da cidade em uma campanha equilibrada, em uma gestão equilibrada e, acima de tudo, bastante técnica e comprometida e jovem. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas, para que eu acho que elas se complementam. Primeiro, a gente já tem nesse tabuleiro político aí algumas peças postas. O senhor é uma delas, temos a pré-candidatura do deputado Capitão Wagner, o PT lançará o seu quadro na disputa, mas a principal incógnita, por assim dizer, é a candidatura do PDT, do grupo capitaneado pela família Ferreira Gomes, né? Falam-se aí em alguns nomes do presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, ou do titular da Secretaria de Governo, Samuel Dias. Como é que o senhor entende que esse jogo vai se alterar para melhor ou para pior a partir desse anúncio da candidatura do PDT, da pré-candidatura do PDT? O que é que vai mudar nesse jogo? Olha, eu acredito que isso em meados de março, maio, é algo que já deve estar definido e exposto de forma mais pública, então o debate ele se aprofunda. Mas no nosso ponto de vista, isso é indiferente, o nome que é posto, porque nós temos a certeza e nós temos a confiança de que nós podemos apresentar um projeto para a cidade de Fortaleza. Então, certamente, quem for escolhido pelo grupo governista vai ser alguém que tem que ter a identidade da atual gestão para defender o que foi feito. Isso é natural, isso é o óbvio da política, e acredito que vão escolher o nome que melhor possa fazer essa questão. O nosso olhar não é um olhar de dentro da gestão, é um olhar de fora. Mesmo tendo sido vereador, nunca indiquei nenhum cargo na gestão municipal ou para o governador Camilo Santana. Sou deputado federal, nunca indiquei nenhum cargo na gestão municipal ou para o governador Camilo Santana. E tenho
então tem uma total liberdade e independência de poder elogiar o que foi feito e não ter que passar pano, usando aí o termo geral, o termo correto mesmo, passar pano para o que está errado. Então eu acho que é isso que Fortaleza precisa. Quem defende a gestão vai ter que defender de forma total. Nós temos a liberdade de poder defender o que é certo. Mas só para situar quem está nos assistindo, hoje o senhor compõe a base, apesar de ter esse perfil de criticar o que está sendo bem conduzido e de elogiar o que está sendo bem conduzido e criticar o que está sendo mal gerido, o senhor compõe a base do governador e do prefeito, me corrija se... Não, até porque eu sou deputado federal, e deputado federal, a nossa conexão é com o governo federal. Então, não componho a base do presidente da República, e aqui não componho base alguma, até porque não faço parte nem do legislativo municipal, nem do legislativo estadual. Então, não há que se falar em base. Mas tenho... do ponto de vista objetivo, mas do ponto de vista político... Não, também não. Me coloco como independente. Fui vereador enquanto fazia parte do legislativo municipal, já me colocava como independente. Então, a Câmara tinha ali, de 43 vereadores, tinha uma grande maioria da base, tinha uns 5 ou 6 de oposição, e eu nunca me coloquei como nem base nem oposição, me coloquei como independente e por isso consegui, no período em que fui vereador de Fortaleza, ser o vereador que mais aprovou projetos dentro da Câmara. Ou seja, não foi ser base ou ser oposição que norteou o nosso trabalho bem feito. E justamente por isso a população nos deu a credibilidade, nos deu a aprovação para uma eleição, um cargo de deputado federal. Ou seja, essa postura é uma postura compreendida e reconhecida até como positiva pela população. As urnas em 2018, assim como nos anos anteriores, mas eu quero destacar 2018, mostraram que o senhor tem um capital político aí consolidado. Foi o segundo deputado federal, foi o segundo candidato a deputado federal mais votado da eleição. Numa disputa majoritária, são disputas diferentes, né? A disputa para a Câmara é uma disputa proporcional, a disputa para o Executivo é uma disputa majoritária. Quem tiver mais votos vence numa disputa de primeiro e segundo turno. É importante diferenciar. Sim. Mas há um capital político aí consolidado. O senhor acredita que numa disputa majoritária isso pode também se repetir? O eleitor de Fortaleza já deu mostras de que pode surpreender. A eleição da Maria Luísa, por exemplo, contra o Paz de Andrade, é um exemplo disso. Como é que o senhor projeta a sua vida nesse processo eleitoral? Acredito que esse é o momento que nós temos de provar a população de Fortaleza e, obviamente, convencer, porque esse é o trabalho de quem se coloca dentro de uma disputa desse campo, que nós temos competência e qualidade para compreender as mais diversas áreas da sociedade. No legislativo é natural que um político fique associado a determinadas pautas, como no nosso caso a causa animal, a defesa das pessoas com deficiência, enfim, inclusão, acessibilidade, enfermagem, temas que nós costumamos falar rotineiramente. Numa eleição majoritária, nós temos que ter espaço para poder defender o que é que nós pensamos para a mobilidade urbana, para a educação, para a saúde, enfim, para a questão ambiental da cidade de Fortaleza. E eu acredito, como disse antes, Carlos, que Fortaleza é uma cidade que surpreende, você mencionou isso, é uma cidade que ela aposta também na terceira via, ela sempre acredita que uma dicotomia nem sempre é uma luta pela cidade, muitas vezes é uma luta pelo poder, e a terceira via muitas vezes traz uma novidade que é o que a cidade quer escutar muitas vezes. Eu acho que o Brasil vive esse momento e acho que Fortaleza não foge a esse momento também. Então, o fato de não termos aí uma grande estrutura nem partidária, nem uma grande estrutura de poder, pode ser justamente não o nosso problema, mas a nossa qualidade aos olhos do voto de Fortaleza, que é um voto extremamente consciente. Como é que o senhor está se movimentando politicamente? Tem partidos no seu radar para formar uma aliança, uma coalizão em torno do seu nome? Porque é o período no qual os pré-candidatos estão se movimentando. Como é que o senhor está se movimentando também nesse sentido? Carlos, temos que ser muito sinceros e dizer que as únicas pesquisas que foram publicadas até agora foram pesquisas encomendadas por próprios candidatos, a institutos de pesquisas de fora, né? Ou do estado ou de fora. Então nós não temos ainda pesquisas
sérias, inclusive é curioso que eu fui o vereador mais votado de Fortaleza, fui o deputado federal, o segundo mais votado de Fortaleza e do Estado, e fui omitido dessas pesquisas. Então alguém achou interessante, por bem, não colocar meu nome, porque cairia ali o seu número de aprovação. Então acredito que quando nós tivermos pesquisas sérias e Fortaleza puder apontar a nossa viabilidade, naturalmente alguns partidos que estão em cima do muro, e muitos estão, por mais que um ou outro pré-candidato diga que tenha conversa com o partido A, partido B ou C, esses partidos só vão se definir quando estiverem mais próximos da eleição e com pesquisas em mãos. Mas para a gente, isso não é um problema. Nós continuaremos, independente da chegada de um partido ou de outro, nós continuaremos com as mesmas ideias, os mesmos projetos. Aqueles que quiserem agregar, ótimo, bem-vindo. Quem não quiser, o Partido Verde tem projeto para a cidade. Deputado, a gente já está se encaminhando para o fim do nosso tempo. Eu queria que o senhor respondesse rapidamente. O senhor demarcou aí alguns pontos de convergência e de divergência em relação à atual gestão. As pesquisas que o senhor, sobre as quais o senhor comentou agora, algumas delas colocam, algumas ou todas, não tenho esse número preciso, colocam o deputado federal, seu colega de Câmara, Capitão Wagner, na dianteira. Já que o senhor demarcou diferenças e convergências em relação à prefeitura, ao prefeito Roberto Cláudio, sim, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo quais são as suas principais diferenças com esse também pré-candidato Capitão Wagner e, porventura, as convergências. Eu não posso analisar alguém que não teve a oportunidade de ser gestor da cidade. Então, de perfil, há muitas divergências, há também convergências. Ele é meu colega de Câmara, então em alguns pontos nós votamos parecido. Fui contra a reforma da Previdência, ele votou também. Foi um ato corajoso, até porque faz parte ali de um certo apoio ao presidente Bolsonaro. Então tivemos alguns pontos em comuns, algumas bandeiras que eu defendo, ele defende também, como a questão da inclusão do autismo. Salvo engano, ele também faz parte da frente que nós formamos da enfermagem. Então há pontos de convergência nesse sentido, e acredito que os pontos de divergência são mais no espectro que ele defende, que é um espectro mais de direita, é um espectro realmente mais armamentista, formado por um grupo de pensamento que eu não coaduno. Então, nesse sentido ideológico, seria mais ou menos nesse ponto. Mas como gestor, eu não tenho a qualidade de analisar ele como tenho do prefeito. O prefeito teve 8 anos aí para mostrar a sua cara, então nós podemos apontar o que nós concordamos, e até estivemos juntos em alguns momentos nessa questão de defesa dos animais. Foi um ponto, talvez o único onde nós dialogamos, mas que de fato dialogamos e caminhamos juntos, e outros que nós não concordamos. Com Wagner, Capitão Wagner, não tem esse leque de oportunidade para fazer uma análise mais aprofundada. É isso. Eu agradeço ao deputado Célio Studart, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. É uma oportunidade também para quem está assistindo conhecer um pouco mais do perfil dos pré-candidatos, que hoje o Célio expôs suas ideias políticas, as ideias de gestão, fez projeções, e eu acho que isso é muito importante para o processo democrático em si. Amanhã a gente dá prosseguimento à nossa série de entrevistas com o pré-candidato tucano Carlos Matos. Eu agradeço você e eu espero, obviamente, a sua atenção amanhã, a sua audiência amanhã. Até lá!